Chegou a hora de entrevista importante, como eu prometi para você que me acompanha. Como a gente trouxe agora há pouco aqui no Expresso CNN, o presidente Jair Bolsonaro disse no fim da tarde que pode desobrigar o uso de máscara para quem foi vacinado ou para pessoas que já foram infectadas pela Covid. E ele voltou a falar sobre isso numa live que faz, todas as quintas-feiras. Daqui a pouquinho eu trago para vocês a declaração do presidente. Sobre tudo isso, eu converso agora então com o infectologista Alberto Chebabo. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Alberto, boa noite. Bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Ouço sim. Vamos lá, doutor. A minha primeira pergunta é uma pergunta que qualquer um faria nesse momento. O que significa agora, com 11,08% da população brasileira imunizada, ou seja, com 2 doses, a gente flexibilizar uso de máscara no Brasil? Não, significa uma medida completamente incorreta, né? Uma medida que aumenta o risco de transmissão por vários motivos. Primeiro porque, como você colocou, a nossa cobertura vacinal é muito baixa, né? Então, independente de a gente concordar ou não com a eliminação do uso de máscara para quem foi vacinado, hoje essa medida não tem sentido, porque a gente não tem uma cobertura vacinal adequada para isso. Segundo, que as vacinas, elas diminuem o risco da pessoa se infectar, principalmente das pessoas internarem, ficarem doentes, fazerem doença grave, mas ela não diminui o risco de transmissão, né? O que diminui o risco de transmissão é a redução da circulação do vírus quando eu tenho uma elevada cobertura vacinal, que a gente está muito longe da gente ter aqui no Brasil. Sim, doutor Chebabo, em relação às mutações, ao que a gente tem aqui já relatado por diversos especialistas sobre as mutações da Covid, as cepas, não só a P1 de Manaus, mas também a cepa indiana já circulando, o contexto brasileiro de propagação, vamos dizer assim, o que esse elemento piora ou preocupa mais numa eventual flexibilização do uso de máscaras? E aí as outras medidas, claro, também ficariam em segundo plano. Se eu não vou usar máscara, a pessoa vai pensar, não preciso limpar tanto a minha mão, não preciso manter distanciamento, uma coisa está ligada à outra. Eu queria ouvir o senhor especificamente sobre esse contexto brasileiro. A gente tem um momento de transmissão ainda muito elevado no país, um número de casos muito elevado no país. A gente ainda tem um número de casos de circulação viral muito alto. E isso faz com que a gente tenha as variantes circulando, o risco de entrada de novas variantes, principalmente a indiana, que tem uma capacidade de transmissão ainda maior, e a máscara ela vai diminuir essa chance da pessoa se infectar e de transmitir. Então, abolir o uso de máscara nesse momento é dar um sinal completamente cruzado e invertido do que a gente precisa. A gente precisa, nesse momento, intensificar o uso de máscaras na população de uma forma geral, independente da vacinação, e a gente tem colocado isso o tempo inteiro, mesmo vacinado, continue utilizando máscara, continue mantendo todos os cuidados, não aglomere, porque a gente sabe que a gente só vai conseguir eliminar o uso de máscara, diminuir as questões de distanciamento, quando a gente tiver um percentual de cobertura vacinal muito alto, como a gente tem em Israel, como a gente tem em alguns estados nos Estados Unidos, nem é o país inteiro, e quando a gente tiver uma baixa circulação viral, um número de casos reduzidos e baixa mortalidade. Estados Unidos hoje tem menos de 10 casos por dia. A gente ainda está com taxas muito superiores a isso, Então, a nossa média móvel é muito alta e subindo. No momento epidemiológico, onde a gente ainda tem o inverno chegando, diferente dos Estados Unidos, que está no verão. Então, a gente ainda tem a questão da sazonalidade, da facilidade de transmissão de vírus respiratórios. Tudo isso faz com que a gente recomende o contrário, que se aumente a utilização de máscara, que a gente seja mais exigente nessa recomendação. Então, qualquer mudança desse tipo ela é catastrófica nesse momento e vai aumentar o número de casos e de mortes aqui no país, com certeza. Sim, doutor, eu quero então reiterar
os números divulgados pelo Ministério da Saúde, né? Os números de hoje, de agora, para quem muitas vezes acha que é excesso de informação, ter um número exato em relação à pandemia, quantos casos, quantas mortes, eu sempre acho que é o contrário, né? Eu acho que sim, informação é proteção, por isso que eu quero, diante dos números que eu passarei para o senhor agora, que o senhor deixe até mais claro, se for possível, o contexto da pandemia no nosso país. Números divulgados agora à noite pelo Ministério da Saúde. Mais de 2.500 mortes no nosso país, só de ontem para hoje, 2.500. O número total de mortos, 482 mil. Daqui a pouco, infelizmente, nós vamos chegar a 500 mil de brasileiros mortos. E em 24 horas, doutor, confirmados mais de 88 mil casos da doença. Numa situação como essa, como é que dá para ficar sem máscara? Como é que dá para relaxar nas medidas? Não dá. 88 mil casos, né? É isso que a gente estava falando. Nos Estados Unidos são 10 casos por dia, de média. No Brasil, a gente está com 80 mil casos por dia de média, 70, 80 mil casos de média por dia. E subindo, com perspectiva de subir, de aumentar nos próximos meses, exatamente por essas questões que a gente colocou. A gente ainda tem uma baixa cobertura vacinal, a gente ainda tem o inverno todo pela frente, que aumenta as doenças respiratórias, né? E a gente, com essa transmissão viral, dessa forma que a gente colocou, né? Com o número de mortes, né? Com mais de quase 3 mil mortes por dia, né? 2 mil e poucas mortes por dia, mesmo que a gente coloque uma média móvel em torno de 2 mil mortes, ainda é um número absurdo, né? Um número de que qualquer país do mundo estaria em lockdown. Né? Não estaria discutindo a questão de abolir o uso de máscara, estaria em lockdown. Se a gente olhar esses números na Inglaterra, por exemplo, o número de casos por 100 mil habitantes, eles estavam em lockdown nesse momento, né? Com uma característica epidemiológica semelhante à nossa. Estados Unidos estava em lockdown nesse momento. Israel estava em lockdown com esses números. Ou seja, não há justificativa para se abolir nada. A nossa meta nesse momento tem que ser aumentar a cobertura vacinal, aumentar o uso de máscara, aumentar as regras de distanciamento, reduzir a circulação de pessoas para que a gente possa controlar essa epidemia. A gente está num caminho já de vacinar a população, né? A gente precisa acelerar essa vacinação para que a gente consiga, aí sim, lá na frente, quando a gente tiver uma cobertura vacinal adequada, começar a discutir essas questões. Doutor, cobertura vacinal, acabei de conversar com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Heloísa Vilela, quando o presidente Joe Biden fez aquele anúncio de que sim, podia começar a não usar a máscara, né, em locais públicos, mas com ressalvas para locais fechados, para estabelecimentos, para transporte público. Os Estados Unidos estavam com 36% da população com as 2 doses ou com aquela vacina que precisa só de uma dose. Aqui, qual o nosso parâmetro, levando em consideração também a questão da circulação, das cepas e as mutações? Existe alguma diferenciação quando a gente olha para o aspecto epidemiológico? Exatamente. A gente tem hoje 18% da população com 2 doses, é muito pouco. Com as 2 doses, 11,08%. Eu gostaria que fosse 18%, mas não é. 11%. Se eu pegar a cidade que tem maior, hoje que mais vacina, como Belo Horizonte, Rio, Recife, tem aí em torno de 14%, 15% da população vacinada. Mas quando a gente pega os números do Brasil, é isso, 11%. É muito pouco, é nada, né? Isso não tem impacto na transmissão. Eu sempre coloco que a estratégia de vacinação é uma estratégia de proteção coletiva. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior vai ser a eficácia e efetividade da vacinação, dessa vacina, de qualquer vacina, né? Então, a gente, nesse momento, está engatinhando na vacinação. Os Estados Unidos, ele tinha 36% quando ele fez essa recomendação da população vacinada com 2 doses, e mesmo assim foi criticado.
né? E mesmo assim não foi uma eliminação completa da utilização de máscara. Tiveram estados, por exemplo, alguns estados, que não aboliram a utilização de máscara, aguardaram ter uma redução maior da transmissão e do número de casos para aderir a questão do uso de máscara, e mesmo assim, no ambiente externo, né? No transporte público, dentro de ambientes fechados, ainda há recomendação de utilização de máscaras, né? Então, eu sinceramente espero que o ministro Queiroga, ele entrou no governo, no ministério, dizendo que ele ia trabalhar, né, com duas metas, que era vacinar o maior número de pessoas e estimular as medidas de utilização de máscara, de redução de aglomeração. Espero que ele continue com a mesma ideia, que ele não reveja essa meta dele, porque nesse momento ainda não dá para a gente ter esse tipo de posicionamento. Eu também espero. Aliás, o nosso anseio, a nossa vontade é que sim, a gente tenha uma situação diferente, que tenha mais vacinas, que a gente possa retomar uma vida normal. Nem sei se vai ser normal como antes, mas pelo menos poder circular por aí, poder abraçar, beijar as pessoas que a gente ama ou, enfim, retomar, né, uma mínima normalidade. Mas, doutor, para fechar esse papo, eu tenho uma percepção como jornalista e também com quem conversa, né, com muita gente em mensagens e tal, que a gente demorou muito tempo no nosso país, muito mais tempo do que em outros, para conscientizar as pessoas de que sim, a máscara não podia ser aqui nem aqui, a máscara tem que ser usada corretamente, cobrindo então o nariz, a boca, grande parte do rosto e as medidas de asepsia também. Essa percepção minha, não sei se o senhor concorda, o que significa então uma mensagem que pode, de alguma maneira, quebrar essa compreensão que demorou demais para acontecer de uma maneira mais generalizada para os brasileiros? Mona Lisa, essa é a nossa grande preocupação, né? É levar uma imagem, uma mensagem, né, que é contrária, né, a tudo que nós estamos pregando nesse momento, que é a utilização correta das máscaras. As pessoas agora... Eu nem acho que o Brasil é um dos países que usa pouco máscara. A gente vê e sabe, né, de como funcionam outros países, né? No Brasil a gente tem uma adesão. Pode ser que as pessoas usem errado ainda, porque estão aprendendo, né? Essa é uma medida nova para a gente. Mas a gente tem uma utilização de máscara, nesse momento, bastante grande, né? A gente anda nas ruas e a gente vê, pelo menos nas grandes cidades, a gente tem visto isso. Agora, quando chega o presidente da República, e a gente sabe o momento de polarização que a gente vive no nosso país, né, e coloca que não é para usar máscara um determinado grupo, né, é difícil, porque está completamente contrário ao que a ciência recomenda, o que a gente tem de parâmetros. A gente fica... Porque a gente tem um posicionamento técnico, ele não é um posicionamento político. E a gente sabe que nesses momentos, né, muitas pessoas seguem essas questões não por acreditarem que cientificamente isso está... o que o presidente falou está correto, mas por uma questão política, por uma questão de marcar uma posição, né? E o que a gente não está precisando nesse momento agora no país é que a gente se divida e que a gente brigue com coisas que a gente já sabe que são eficazes, né? Então, a gente precisa, ao contrário, que as pessoas sigam as recomendações de utilização de máscara e que a gente reforce ainda mais que essa é uma medida eficaz e que ainda deve ser mantida por algum tempo.